Pessoal, é o seguinte. Eu vou aproveitar esse comentário de Alessandra, né, que ela disse até, foram duas pessoas que falaram da nota da redação. Tá? Uma, não, eu estou falando do PND, não foi, Alessandra? Sim, entendi. A outra. Arthur, eu vou sair um momento que eu vou fazer Tranquilo. Tá, e depois eu vou. pronto. A Alessandra falou da nota da redação dela do PND e teve uma pessoa que falou comigo da redação do concurso de Patos, foi IDECAMP, né? E eu sempre escuto esses comentários, sabe? Professor, eu me surpreendi. Quem não se surpreende sou eu, sabe? Por quê? Porque é assim, gente, para que vocês entendam. Pronto, o concurso de vocês da IDIB está chegando, né? É o outro fim de semana, certo? Então a gente vai fazer a aula hoje. Eu só não vou colocar mais uma aula para vocês essa semana, porque eu estou em um evento, tá? Então, quarta e quinta vai ficar muito corrido para mim, né? Na sexta já tem aulão, no sábado eu retorno para João Pessoa. Então vai ficar muito corrido, mas semana que vem nós vamos ter aula, vamos ter até aula domingo, né? Para adiantar um conteúdo para vocês. Quer poder ter aula domingo à noite, terça-feira e o aulão de véspera, né? Então a gente fecha aí com chave de ouro. E assim, por que eu não me surpreendo? Entenda. Porque eu coloco vocês dentro da prova. Eu sei o que é está sendo cobrado, eu sei qual é a estrutura, sabe? Então, assim, a gente vai estudar aquilo que de fato cai. Claro que eu vou acertar 100% dos conteúdos, não. Claro que não. Vou ser hipócrita também, né? Mas eu garanto a você que parte das questões estarão lá na prova de vocês. Entendeu? Então, quando a Alessandra diz aqui, professor, eu me surpreendi. Não, eu não me surpreendi porque eu disse, olha, Alessandra, tu vai fazer tua redação assim, 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 assim. Pronto, acabou. Entendeu? Tem segredo. É o que está acontecendo aqui agora também com vocês. Ah, é muito conteúdo. Não precisa estudar todo o conteúdo. Tem que estudar aquilo que vai cair, que é o que a gente está fazendo. Hoje, a gente começa, a gente vê regência e crase, tá? E aí eu falo a importância, né? Vocês que estão aqui, são 7 pessoas, tá? E quem vai assistir gravado também. Eu tenho um aluno aqui, por exemplo, que eu acompanho individualmente, certo? O aluno que eu acompanho individualmente, além de ele ter um planejamento comigo, dizer, ó, estuda isso, isso, isso. A Alessandra é um exemplo disso também. O aluno assiste a aula todos os dias. Todos os dias. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ontem eu dei aula de regência e crase para a FUNVAP. Hoje eu dou para a IDIB. Quem assistiu a aula ontem, hoje reforça, certo? Então, você que é da IDIB, que não conhece ainda a mentoria de alta performance ou individual, fale comigo no privado, para que você não perca tempo, tá certo? Porque você vai revendo, 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 você revê tanto que você fica instintivo. Marcar as questões corretas. Ó, a Raquel estava aplaudindo aí. Não tem pra onde correr. A Raquel assistiu essa aula ontem. Né? Ela vai ver hoje a mesma coisa de outra forma. Acabou. Entendeu? Aí ela vai revisar o conteúdo com o material específico que ela tem. Que, inclusive, Raquel, aproveite e digo a você, tá? Nós fizemos aquele planejamento, mas se você quiser encaixar crase aí, já que você viu ontem e você viu hoje, fique à vontade. Não tem problema. Encaixa. O planejamento ele é ajustável. Então, já faz um ajuste. Então, se você não conhece, quiser conhecer, fale comigo no privado agora, tá certo? Quando terminar não, amanhã eu converso com você, tá certo? Aí eu explico para você tudo direitinho, tá bom? Vale muito a pena, é muito, muito interessante, porque você vai vendo, vai vendo, vai vendo, tem como dar errado. Vamos lá. Arthur, Pode falar, Alessandra. quero aproveitar para agradecer, porque quando eu comecei a exercitar redação, até devido assim ao tempo, né, que fora de sala de aula, e a gente não tem esse costume, né, de estar praticando Sim. redação. Obrigada pelos ensinamentos, pelo incentivo. Me surpreendi com minha nota. É tanto que eu nem tive coragem de olhar no primeiro dia que saiu, né? Porque eu pensei Uhum. que iria ser eliminada justamente por conta da redação. Acho que saiu no meio de semana, não lembro bem, eu só fui olhar no domingo. É porque não vai dar tempo nem de eu fazer recurso. Se eu tiver a chance de fazer recurso. Eu só olhei no domingo e quando eu olhei, eu fiquei surpresa com a nota.
Mais uma vez, obrigada. E estamos aí, né? Sim, sim, E, sim. e concurso é isso. Exatamente. Passa... Então, pronto, eu agradecer primeiramente a Deus, né, Alessandra? E parabéns pelo seu esforço, pelo resultado. Enquanto você saiu, Obrigada. quando você saiu, que você ficou offline, eu estava dizendo exatamente isso, né? Por que, que eu não fico surpreso? Porque, já que você voltou agora, eu vou falar o que eu havia falado, tá? É porque, como especialista, tem uma fórmula a ser seguida, gente. Então, pronto, e era o que eu dizia a Alessandra, a irmã dela também, Flaviana, diga a Flaviana que volta também, Flaviana tá meio sumida, né? Você tá aparecendo, mas diga a Flaviana que volta, tá? E, então, a gente estruturou, gente, tá? Ó, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, acabou. Ela seguiu o passo, tá aí, não tem como dar errado, certo? Então, fico muito feliz, né? Graças a Deus, em primeiro lugar. E é como ela falou, concurso é isso. Hoje de manhã, para a gente finalizar e começar a aula em definitivo, quem não viu os meus stories hoje, por favor, veja porque é algo para sua vida, o que eu contei hoje nos stories no Instagram. É algo para sua vida, tá? E uma metáfora que eu sempre uso é, eu admiro quem fuma. Eu admiro o viciado, às vezes eu admiro mais o viciado em cigarro do que o concurseiro. Por quê? Porque o viciado em cigarro, ele faz tudo para ter um câncer. Ele sabe que vai morrer, mas ele faz tudo para fumar. Pense numa pessoa que eu admiro, é quem fuma. Porque ele é honesto, ele é fiel ao seu propósito. Se o cara é viciado, acabar o cigarro à noite, ele compra de madrugada. Ele acorda para fumar. Entendeu? Ele é assim. O alcoólatra, do mesmo jeito, todo fim de semana, pô, numa mesa de bar bebendo. Do mesmo jeito. Se não é, vai virar, né? Numa mesa de bar. Vai ser um lorota que não leva ninguém a nada. Eu admiro essas duas pessoas. Passam de 10 a 20 anos dizendo assim, ó, eu vou me matar, eu vou me matar. Vai lá para cigarrinho. Eu vou me matar, eu vou me matar. Porra, e ele se mata. Depois de 10, 20 anos, tem um câncer de laringe, faringe, pulmão, escambau aquático. É o concurseiro. Faz um, não leva pau, deixa eu cair, deixa eu cair. Não, pô. Vou primeiro, vamos pro segundo, vamos pro terceiro. E se levar 5 anos? O cara que fuma, ele não leva 10 anos para ter um câncer? Por que, que você não pode passar 5 anos? Por que, que eu não posso passar 5 anos? Os nossos objetivos, sejam eles quais forem. Claro que eu estou falando aqui em âmbito de concurso público, né? Por que não? Um dia a conta chega, a conta fecha. Um dia chega, gente. Não tem para correr, não. Tá? Eu dizia hoje para uma pessoa que foi visitar, eu dizia isso para a pessoa, né? Dentro de uma realidade, né? Que eu vivo. Né? Isso, não está com a moléstia que um dia essa conta não vai fechar, fechou. Né? Aquilo que eu vivo dentro da minha realidade está fechando a conta. Pronto. Então, é o que eu E digo para às você. vezes, só Pode te falar, senhor. atrapalhando aqui. Não, Às pode vezes falar. não é nem questão de você não saber do conteúdo, né? Às vezes é uma noite mal dormida, a noite anterior, às Perfeito, vezes é ansiedade. perfeito. É um problema que teve dentro de casa, você desconcentrou. Acontece isso também. Exatamente. Né? São vários pontos. É o dia que você acordou ruim mesmo, não era o seu dia. Tem isso também, não era. Não era para ser. Tem dia que, caramba, do nada acontece. Não era nem para ser e acontece. Inclusive, Flaviana até contou essa história, né? Quando ela foi aprovada no dela, em uma das nossas reuniões, ela contou isso pra gente. Então, então eu aproveito aí essa oportunidade, as palavras de Alessandra aí, tá certo? Que está aí, né? Fez um, fez outro, né? Bateu na trave, tá perto, tirou a nota boa, agora já se empolgou. E, ó, a nota eu vou dizer, viu? É sério. A nota que eu vou dizer, Alessandra, anota aí. 2 de dezembro, 19 horas e 38 minutos. Ela vai fazer um aí, guarda o segredo, guarda no coração. Esse que você vai fazer, você vai entrar muito bem preparado. Porque você está vindo e a banca não é difícil. Anota o que eu estou dizendo. A sua aprovação está mais perto do que eu sei, está mais perto do que você imagina. Confira o que eu estou dizendo. Segue o padrão que vai dar tudo certo. Turma, vamos lá agora. Já conversei demais, já falei demais com vocês. Vou mostrar aqui. Então, ó, como eu falava na aula ontem, né? Quem estava comigo ontem vai relembrar exatamente. E não tem segredo, é a mesma coisa, pessoal. Para vocês que chegaram agora, espero que vocês tenham assistido a aula de regência e crase, né? A última aula em DIB, nós falamos sobre análise sintática. Esse material não está escrito porque eu fui atualizando, né? Os outros estão.
Bom, falamos aqui ó, de análise sintática. E hoje eu falo sobre regência e crase para vocês no dia 2 de dezembro. Tá? Pronto. Acho que eu vou botar em vermelho. Esse aqui ficou branco, ficou estranho. Sim, gente, se travar e vocês falam aí, tá? Como eu não estou em casa, eu estou usando a internet aqui do local que eu estou, às vezes dá uma oscilada, né? Então vamos lá. Ó, ontem perguntaram assim, professor, não tem como separar o assunto regência e crase? Não tem. São assuntos que eles estão ligados. Por que eles estão ligados? Um depende do outro, não tem para correr. E aqui eu acrescentava ainda transitividade verbal. Transitividade verbal, regência e crase. O que é regência? Bota na sua cabeça. O que é reger? Reger é mandar. Então, quem é que manda, no caso do assunto? O verbo ou o nome, tá? E eles mandam de que forma? Eles mandam da seguinte forma. Eu, é, eles dizem assim, ó, o verbo ou nome, essa preposição, você vai ficar aqui porque eu quero que você fique aqui. Isso é regência, certo? Por exemplo, se eu disser assim, ó, eu gosto e eu parar o enunciado não gosto, automaticamente você vai dizer que eu tenho que colocar o de. Por quê? Porque o verbo gostar disse assim, ó, quando eu for usado, a preposição tem que estar aqui. Pronto. O verbo gostar manda nessa preposição. É coisa dele, certo? Como o verbo paquerar, por exemplo. Se eu for usar o verbo paquerar, eu vou dizer que eu paquero. Quem paquera, paquera com. Pronto. Isso aqui é regência, gente. Tá? E aí o que acontece? Claro que alguns verbos mudam o seu sentido, mudam a postura. Tem mais de uma regência, né? Tá? E lembre-se, essa nossa aula é dúvida e resolução de questões. Dúvida e resolução de questões. Porque eu já subentendo que você assistiu a essa aula, certo? E hoje você vai tirar dúvidas né, para responder as questões. Tá certo? Pronto. E aí, regência é exatamente isso. E é isso que nós vamos ver agora. Por exemplo, na primeira questão aqui, ó, eu já tenho verbos, ó. Eu vou falar do verbo agradecer. Ele é perito. Aqui já é o nome, né? Quem é perito é perito. Eu tenho que saber se é com ou se é em, tá? Ela tem horror. Quem tem horror, tem horror. Aí eu tenho que saber qual é a preposição. Veja que, na maioria dos casos, sempre tem uma preposição depois, ó. Tenho grande admiração. Quem tem admiração, tem admiração. Então, aí são esses pontos que a regência estuda, tá certo? É exatamente isso aí que eu preciso entender e estudar na parte de regência, certo? Quando eu for falar em crase, aí eu vou falar na preposição, só que eu vou falar sobre a preposição a. Não vou falar sobre qualquer preposição, vou falar sobre a preposição a, entendeu? Bom, e aí eu uno a regência com crase, tá certo? Então, pronto. Então, vamos lá começar a entender aqui o que é a questão, o que eu vou ter que marcar a questão, né? E eu quero que vocês pensem junto comigo, tá certo? Por mais que vocês não falem, não queiram digitar, mas vão internalizando aquilo que eu vou dizendo, tá certo? Então vamos lá. Assinar a alternativa que apresenta uma correta. Aí ele pediu regência nominal, ó. Certo? Pronto. Se ele pede nominal, então a letra A eu tenho que eliminar, porque agradeço é verbo, certo? Mas eu vou explicar esse verbo. O verbo agradecer é o seguinte: o que é que acontece com ele? Se depois dele você encontrar pessoas, como tá aí, ó, convidados, convidados é pessoas, eu tenho que colocar uma preposição. Então, ó, agradeço aos convidados. Tem que ter esse A aqui, ó. Se for pessoa, não tem para correr. Se for um objeto, uma coisa, aí não precisa. Mas se for pessoa, tem que ter. Então, por duas razões, eu elimino aqui essa questão. Eu elimino esse item. Por que eu vou por essas duas razões?
Primeiro, que é uma pessoa, eu tenho que botar o a. Segundo, que é nominal, e aí é verbal, né? Então, verbal e nominal não se encaixa, tá? Vamos lá. Aí ele quer aquela que tem a correta, né? Vamos lá. Ele é perito. Quem é perito não é perito com, é perito em. Então, isso aqui está incorreto, ó. Tá? Eu sou perito em armas. Aí sim, não perito com armas. Quem é perito, tá? Em algo, em alguma coisa. E aí sobram duas, né? Ela tem horror a cobras e tenho grande admiração em você. E agora, das duas aqui, não falem, tá? Pensem quando eu disser já, aí vocês, eu queria que vocês digitassem, tá certo? Aquela que você marcaria se fosse sua prova. Já mostrei para você o que é regência, tá certo? Então, segura aí quando eu disser já. Um minutinho só. Pensa qual é a que você acha que se encaixa melhor dentro dessa estrutura de regência, né? Saber qual é a preposição que o verbo vai pedir, que o nome vai pedir. Nesse caso, o nome, né? Pronto, podem digitar aí o que, é que vocês acham. Bota aí. No caso, C ou D, né? Deixa eu ver o que você chamou. Mas ninguém digitou nada. C. Aqui eu boto agora. Então, perfeito, gente. Então, ó. Quem tem horror a algo, tá? Tenho grande admiração. Quem admira, admira alguém. Ou tem uma admiração a você, né? Tenho grande admiração a você. Esse em não existe. Isso é regência. É entender qual é a preposição que eu devo usar. Aqui eu uso a, certo? Ó, aí o que foi que nós vimos ontem, nós vamos ver agora também na parte de crase, o que foi que nós vimos ontem, né? Sempre que você tiver um lá no singular e uma palavra no plural, já vai gravando isso aí, tá? Crase nem a pau. Não usa crase. Tá certo? Por quê? Porque esse A aqui, ó, é o A preposição, no caso aí, eu vou A, certo? Se eu quisesse colocar um acento grave aí, ou a famosa crase, eu teria que passar esse A para o plural. Porque a partir do momento que eu coloco o as, eu estou dizendo que eu coloquei o artigo de as cobras, certo? Então, você já vai aprendendo isso aí. Combinado? Então, o a que está ali é o a preposição de horror a. Alguma pergunta, turma? Vamos para a próxima, então. Alguns dependentes químicos que vivem na Cracolândia, em São Paulo, desejam largar o vício, mas reclamam que ninguém. Aí vamos lá, né? Aqui, ó. Ou eu vou botar o lis, o os, ou li, né? Pronto.
Aí aqui eu tenho que entender uma coisa já, certo? Deixa eu ver, reclamo que ninguém é o verbo ajudar, certo? Aí o que é que eu tenho que entender aqui? Preste atenção. Esse o, li, que está aí, dentro da gramática nós chamamos de pronome oblíquo átono, certo? Pronome oblíquo átono. E o que é o pronome oblíquo átono? Ele se liga ao verbo. E a sequência correta é essa aqui, ó. Existem outros, mas eu vou falar especificamente desses dois, tá certo? Então, vamos lá. Ó. O pronome oblíquo li, para ele ficar gramaticalmente correto, ele tem que se ligar a um verbo transitivo indireto. Então, ou seja, ele exerce uma função de objeto indireto. Já o pronome oblíquo o, a, certo? Ele sempre vai se ligar a um verbo transitivo direto. Automaticamente, ele vai ser chamado de objeto direto. E eu vou explicar isso agora aí dentro da questão, certo? Aí vamos lá. O verbo ajudar, ele é classificado como verbo transitivo direto. Eu vou dizer assim, ó. Eu ajudo você. Aí quando eu faço a classificação, eu tenho sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Eu ajudo você, certo? Eu ajudo o homem, a mulher, não é? Pronto. Na questão, não tem você. O você é substituído pelo pronome oblíquo, ou, certo? Então, ó, eu o ajudo, eu os ajudo, eu a ajudo, eu as ajudo. Por quê? Porque sempre, 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 o pronome oblíquo o, ele se ligará ao verbo transitivo direto. Então, o que é que eu já estou dizendo aqui, ó? Que o verbo ajudar, que é o que está aqui, não é? Ele vai ter que se ligar ao verbo, o li, não é? O ou, o li, vai se ligar a um verbo transitivo indireto. Um verbo transitivo direto. Tranquilo? Pronto. Alguma pergunta até aí? Todo mundo lembrou o que é um verbo transitivo direto ou não? Pronto. Então, na sua essência, nós vamos botar o, certo? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. Alguns dependentes químicos que vivem na Cracolândia, em São Paulo, desejam largar o vício, mas reclamam que ninguém. Aí, ó, vamos lá. Os ajudar. Ajuda quem? Os dependentes químicos. Então, dependentes químicos está no plural. Então, vai ficar os ajudam. Certo? Pronto. A base é essa aí, ó. Certo? É a base. Certo? O os retoma o dependente químico. O os está no plural, né? Então, onde tiver os no singular, eu elimino, ó. Tá? Pronto. Certo? Caso os ajuda, né? É isso mesmo, né? Pronto. Porque o os já elimina o. Então, se ficar ajuda ou não. Os ajuda. Ajuda quem? Os dependentes químicos. Tá certo? Pronto. Tudo tranquilo até aí? Pronto. O os retoma quem? Os dependentes químicos. Como o verbo ajudar é um verbo transitivo direto, então vou colocar o os, ou o as, ou o a, né? O no singular, para retomar quem? O verbo transitivo direto. O objeto direto.
Então, o que é que eu vou ter aqui como alternativa correta? Ó, alguma pergunta? Se tiver, vai falando, gente. Senão a gente vai prosseguindo, tá? Vamos para a próxima. 2024 essa. Ó. A música que você mais gosta tocando na rádio do carro. Ocorreu uma infração às regras de regência verbal, a qual se corrige conforme a norma padrão na alternativa. Aí vamos lá. Olha como é simples, pessoal. Não é difícil. Olha só como é simples. Inclusive, no início da aula, eu falei sobre isso. Deixa eu ver se eu apaguei. É porque eu apaguei aqui. Quando eu coloquei o verbo gostar. Né? Então, ó, a música que você mais gosta. Se eu perguntar a você, turma, quem gosta, gosta, automaticamente você vai dizer que gosta de. Então, vai ser assim, ó. A música, aqui eu tenho que colocar o de que você mais gosta. Ou da qual você mais gosta. Tem que ter esse de aí. Não tem para onde correr. Por quê? Porque o verbo gostar diz assim, eu tenho que usar, eu obrigo essa preposição a ficar aqui. Isso é regência. Na letra A, eu tenho a música na qual você mais gosta. Mas quem gosta, não gosta na, gosta de. Na letra B, do mesmo jeito, ó, em. Não. Quem gosta, gosta de. A música do qual não, da qual. Porque quem gosta, gosta da ou de, né? Por isso que vai ser letra D, dado, o terceiro item. Isso é regência. Quando vocês pegarem a questão de regência na prova, é isso que eu quero que vocês olhem. Tá certo? Quero que vocês olhem exatamente isso aí. Vamos lá. E, ó, as duas questões, deixa eu ver a próxima aqui. Eita, eu botei a 6, era 5, eu botei 6, eu pulei uma. Vou acrescentar, então. Vamos lá. Então, questão 4. Aí, ó, as duas mais próximas que foram do ano passado, a IDIB mostrou o quê? Que gosta de cobrar a regência junto com o pronomezinho que aqui, ó. Que é aquilo que a gente chama de pronome relativo, né? A música a qual. Certo? Então, ó, percebe-se isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, de novo, ó, os pronomes relativos, tá vendo? Servem para substituir o termo da oração. Foi o que aconteceu na questão 3. Na questão 4, do mesmo jeito, ó. Tá? Evitando a repetição enfadonha de vocábulos. No entanto, não raramente, seu emprego causa dúvidas em relação à regência verbal e nominal. Foi o que aconteceu nessa questão 3. Na questão 4, ele está dizendo, ó, acontece isso aqui, causa dúvida e tal, entendeu? Pronto. Aí agora vem o que ele pede na questão. A respeito disso, assinale a única alternativa em que o emprego do pronome relativo está atendendo às regras de regência. Como assim o pronome relativo está atendendo às regras de regência? O pronome relativo vai me pedir uma preposição. Junto com o verbo ou junto com o nome, ele pede uma preposição. Vamos lá. Vou só marcando alguns pontos aqui, tá?
sem responder, só mostrando a você, depois a gente responde. O homem a cuja esposa ele se referiu, marcar referiu. Por que eu vou marcar referiu? Porque é um verbo que pede preposição. Afinal de contas, quem se refere a. Já deixa guardado aí. Entrevistei um candidato cuja vida daria um filme. É o verbo dar aqui, ó. Essa aqui já dá para ser eliminada rapidamente. Daqui a pouco eu digo a vocês como. O funcionário, quem ele mais confiava, opa, verbo confiar. Quem confia, confia em. Tranquilo? Trouxe as roupas, aí de novo, gente, ó, que você mais gosta. Quem gosta, gosta de. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora deixa eu ver se tem a letra E, né, aqui embaixo. Tem não. É exatamente o estudo de regência. É exatamente isso aí, tá? Então, vamos lá. Ó, o homem a cuja esposa ele se referiu. O que foi que eu falei sobre o verbo referir? Quem se refere a. Onde é que está esse a aqui? Ele está aqui, ó. Professor, quem é um pronome relativo? Vou deixar cá em verde os pronomes relativos. Tchau. Cuja é um pronome relativo. Cuja aqui de novo. Quem, que. Faltaram só dois pronomes relativos aqui para a gente fechar, tá? Né? A questão. Que seria o qual e o onde. Pronto. Aí, entrevistei um candidato. A letra A está certa, tá? Porque quem se refere a. Entrevistei um candidato cuja a vida. Esse aqui automaticamente estaria errado. Por quê? Porque depois de cujo, eu não coloco o artigo. Esse uso aqui está errado. Não se usa. Tá bom? O funcionário, quem ele mais confiava. O funcionário em quem ele mais confiava. Confiar pede a preposição em. Cadê o em aqui? Não tem. Está errado. Opa. E a letra D, por que está errada? Porque quem gosta, gosta de. Trouxe as roupas de que mais gosta. Porque quem gosta, gosta de e não tem. Por isso que ficou a letra A. Certo? Todo mundo entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade, viu? Façam. Quando vocês estão calados, eu fico com medo, viu? Ou estão aprendendo tudo ou não estão aprendendo nada. Então, vamos lá. Próxima questão. Que era para ser a 5, né? Eu pulei para 6 aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver o que fala essa questão agora, tá? Tem assim. Questão deste ano, viu? Deste ano, 2025. Tem uma grande dificuldade para virar as costas e se desvencilhar da acolhida.
Aqui já entra a parte de crase aqui, né? Aqui já vai entrar acento grave, tá? Aí vamos lá entender aqui o que é que vem a ser a crase, né? Ó, vou botar aqui, já que eu não botei a parte. A próxima aula é período composto, tá, gente? Você já assiste as aulas de orações coordenadas e subordinadas. Podem assistir, tá? De hoje para amanhã eu já boto esse material atualizado na plataforma, viu? Essa é a nossa próxima aula. Ó, preste atenção. Ontem eu dizia assim, eu sempre digo isso. Lembre-se de que crase, nada mais, nada menos, significa fusão de sons iguais. Fusão, certo? Pronto. O que nós vamos estudar é a fusão de dois sons iguais. Quais são eles? O a preposição mais o a artigo. E sempre que eu uno esses dois, eu sou obrigado a colocar um acento grave para provar a fusão, certo? Eu posso unir outras palavras, outras letras, e não colocar o acento grave. Posso fazer isso. Eu sempre mostro isso aqui, para você gravar e entender o que é de fato crase. A palavra dolore passou por um processo de transformação e, com o tempo, ela se chamou dolor. Essa queda do é uma apócope, é um fenômeno linguístico. Dolor, por sua vez, passou a se chamar dor. A queda do L no meio de uma palavra se chama síncope. É outro fenômeno linguístico. Por fim, acontece aqui, ó, o fenômeno crase. Então, nós vamos ter dor. Apócope, síncope, crase. Tá? Pronto. Então, aí é isso que nós vamos falar. Aqui eu não preciso provar, certo? Aqui eu não preciso provar. Tá? A junção dos dois Os. Mas se eu juntar os dois As, eu preciso. Então, vamos lá ver aqui o que foi que a questão pediu, certo? Ele diz assim, ó, virar as costas, certo? Aí ele vai dizer aqui, a ausência do uso da crase em as costas deve-se ao fato de... Aí vamos ver aqui as questões, já os itens. O termo costa é um substantivo plural feminino, sem determinante antecedente. Bem, faz sentido aí. Como assim sem determinante, professor? Sem o a, que o antecede. Tá certo? Sem o a que antecede. E a regência do verbo virar impede o uso simultâneo da preposição e do artigo. Porque o verbo virar, ele não pede a preposição. Eu vou virar o quê? Eu vou virar as costas. Tá? Então, eu não tenho nem a preposição a, certo? Que é o que está dizendo aqui, né? O subjetivo feminino, sem determinante antecedente, e a regência de virar. Perfeito. Certo? Virar não me pediu a preposição a, certo? A única coisa que tem aí é o artigo as, de costas. Certo? Pronto. Que é exatamente isso aí que vai eliminar o item A. Por quê? Vamos lá. O termo costa é um substantivo feminino sem determinante antecedente. Aí presta atenção. Quando ele fala sem determinante aqui, ó, eu posso entender, como eu expliquei agora, a preposição regida pelo verbo, só que aqui no caso, ele está se referindo a esse as aqui, ó. Quem é o determinante de costas? É o as. E está aí, é o artigo as, tá? Então, o termo é um substantivo plural feminino. Sem determinante antecedente? Não, porque tem um as. O artigo. Então, por isso que a letra A está errada. Ó. Quem é o determinante de costas? É o as. Quem seria o determinante do verbo, se ele pedisse a preposição? Seria a própria preposição.
mas ele se refere ao substantivo, e o substantivo pediu o artigo. Está aí o artigo. Tá? Por isso que a letra A está errada, eu não posso marcar a letra A. Tá? A locução prepositiva para, eu vou procurar esse para e explicar para você o que vem a ser uma locução prepositiva, tá? Então, vamos lá. Tem uma grande dificuldade aqui, para. Virar as costas, né? Pronto. Para, na realidade, não é uma locução prepositiva. Para é apenas a preposição. O que é uma locução prepositiva, professor? Então, é um a mais uma palavra mais uma preposição. Isso é uma locução prepositiva. E com as locuções prepositivas, em sua maioria, eu utilizo o acento grave. Só que ele vai dizer aqui a locução prepositiva para, mas para não é locução prepositiva, é uma preposição. Tá? Já contém a preposição necessária à construção do sentido da oração, impossibilitando a junção com o artigo a. Então, não é isso. Não é por isso. Certo? Então, C. A palavra costas, apesar de ser feminina, é um substantivo plural, que não admite entre a preposição a e o artigo as, tornando o uso gramaticalmente inadequado. Vamos ver o que ele vai dizer na D, tá? O artigo definido as já está presente antes do substantivo costas, mas a preposição... Pronto, tá aqui, vamos lá. Você vai entender isso bem direitinho agora, ó. Olha a letra D. O artigo definido feminino as, está aqui, cadê? Aqui, as. Não sei, está aqui, as costas. Pronto. Esse é um artigo definido. Já está presente lá, está dizendo. Mas a preposição a não é exigida pelo verbo. Porque virar não pede o verbo como gostar pediu o verbo de. Então, virar não pede. Certo? Então, virar não pede. Impossibilitando a fusão que gera a crase. Verdade, isso aí. É a mais pura verdade. É a letra D, a alternativa correta. Certo? Não é a letra C. Por que não acontece a crase? Por que não acontece o acento grave? Porque eu não tenho aqui o uso da preposição a. Só tem o artigo as. Viu? Vamos lá. Alguma pergunta, turma, até agora? Olha essa questão, essa próxima questão, tá? Depois eu vou até retificar o gabarito, né? Porque acabar que faltou a questão 5. Eu vou colocar uma questão 5 aí, viu? Vamos lá. Ele dá um exemplo aqui, ó. Entregar a funcionária Larissa, né? Ocorreu um erro em relação ao uso do sinal indicativo de crase, depois do verbo entregar. Assinale a assertiva em que a crase foi empregada corretamente. Aqui ele só pede para que você use e entenda as regras de crase. Então, vamos lá. Na letra A, em tenho alergia a cigarro, eu não uso acento grave antes de palavras masculinas. Isso está errado. Antes de palavras masculinas, eu não uso acento grave. Tá certo? Então, você já grava isso aí. Sejam bem-vindos a Londres. Londres é uma palavra que não admite artigo. Eu não preciso colocar esse A aqui, o acento grave.
E quem é esse A que fica aqui, professor? É o, o A de bem-vindo. Quem é bem-vindo A. Somente isso. Certo? Fizeram uma homenagem a todas as mulheres. Não pode ter acento grave, por duas razões. Primeiro que o A está no singular e todas no plural, grave. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Certo? Outra, todas, anote. Anote em seu material. Isso aqui é um pronome indefinido. Por ser um pronome indefinido, não se usa acento grave. Tá? Alternativa correta, letra D. Pedro cedeu o assento. Ele cedeu o quê? Ó, eu faço duas perguntas. Né? Ele cedeu o quê? O seu assento. A, quem? A senhora. Então, eu vou ter o A do verbo ceder e vou ter o A de senhora. Juntos os dois tem. Senhora é um pronome de tratamento e é uma das exceções, né? Dos casos onde eu uso o acento grave. Tá bom? Turma, como vocês não estão falando, eu estou seguindo, viu? Qualquer dúvida, fale que a gente vai pausando aí. Vamos lá. Os milhares de dependentes químicos se drogam dia e noite a céu aberto na Cracolândia. E agora, com ou sem acento grave? Céu é uma palavra masculina, né? É o céu. Então, eles se drogam dia e noite a céu aberto. Por que não tem acento grave? Porque isso é uma palavra masculina. Se eu for botar um artigo aqui, vai ficar assim, ó. Ao céu aberto. Certo? Então fica o O. O A não. Quando tem uma palavra masculina, eu não uso acento grave. Por que eu não uso? Porque para ter acento grave tem que ser uma palavra feminina, né? É o primeiro critério. Certo? Na Cracolândia, em São Paulo. Precisam de tratamento médico para que possam largar. Eles vão largar o quê? A pergunta que eu faço a essa estrutura aqui, ó, para que possam largar. Eles vão largar o quê? Quando eu pergunto o quê, eu não tenho a preposição lá. Tá? Vão largar o quê? A dependência. Quem é esse A? É só o A, artigo do nome dependência. Tá? Não tem. Opa, na hora de tá certo. Peraí. É o segundo, né? É. O segundo também não tem. Onde tiver, pronto. Então, letra A. Ou vai ser D ou vai ser E. Né? Que vai ser. Certo? Então, vamos lá. E voltar à casa de suas famílias. Ó, se eu pegar a palavra casa e colocar uma palavra masculina, vai aparecer a estrutura ao. Ó, e voltar ao local. Com a palavra casa, vai acontecer o uso do acento grave quando a palavra casa estiver determinada. Voltar ao local, voltar à casa de suas famílias. Tá certo? Então, o terceiro tem, porque a palavra casa está caracterizada. Qual é a casa? De suas famílias. Pronto. Então, tem aqui. Então, o terceiro tem. Então, ficou letra D.
não cabe a ninguém, porque não tem aqui. Porque ninguém é um pronome indefinido. Eu não uso crase antes de ninguém. Não uso. Não cabe ninguém a julgá-los ou condená-los. Ainda mais sem informar as quais leis. Também não vou ter, não, porque eu vou informar algo. Não tem. Então, oitava questão, letra D de dado. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Vamos lá. DIB 2023, Prefeitura de Trindade, Goiás, né? Na linha 19, foi empregada a expressão a moda do. Em relação a essa expressão, assinale a alternativa em que ela tenha sido incorretamente empregada. O que é que acontece? Há uma regra de crase que vai dizer o seguinte: quando eu tenho a expressão a moda de, a maneira de, eu uso o acento grave. Por quê? Porque eu tenho uma locução prepositiva. Existe um caso muito específico, gente, que eu não uso e vou explicar agora, e que se comete, esse erro é cometido em muitos lugares aí, tá? Então vamos lá. Na letra A, filé a Oswaldo Aranha. Filé a moda de Oswaldo Aranha. Eu posso fazer isso, certo? Salto a moda de Luiz XV. Você pode fazer isso. Bife à milanesa. Você pode fazer isso. É a moda da milanesa. Discurso à moda de Rui Barbosa. Você pode fazer isso. Bife a cavalo não existe. Não coloca acento grave em bife a cavalo. Tá? Não coloca. Por quê? Porque não existe. Não existe bife a cavalo. Então, cuidado com isso. Então, assim, ó, essa é uma questão muito trivial. Você nem precisa saber os outros. Era só saber essa aí. Então, acabou. Ele quer a incorreta é essa. Ponto final. Acabou a história. Questão 10 e última. E eu reforço a turma, ó. Já vou colocar amanhã, período composto. O meu objetivo é ter uma aula com vocês no domingo à noite. Vamos ver como a coisa se transcorre até lá. Tá bom? Se não for domingo, fica na terça mesmo. Vamos lá. Então, assistam as aulas de período composto por coordenação, viu? E subordinação. Como eu já coloco o resto do material lá para vocês. Deixa eu ver se esse material já está pronto aqui. Tá vendo? Ele quer que eu complete corretamente o espaço em branco, né? De modo leve e intenso, ela escrevia, aí aqui, ó, ela escrevia a Cecília Meirelles, né? Então vai ficar, por que ficou com acento grave? Porque está subentendida a expressão a moda, a maneira de Cecília Meirelles, certo? Escrever, segundo ponto. Aí, ó, escrever, aqui eu posso botar, ó, para, ou escrever a. Aí eu vou encontrar o aquelas, né? Nesse caso é o a, né? Não é o para. Esse a aqui, ele vem para cá, ó. Pronto. Quando ele vem para cá, junta acento grave. Então, o primeiro tem, na letra B que não tem, já eliminei. O segundo tem, então eu elimino a letra C. Ó. Ou vai ser A ou vai ser D. Tá certo? Pessoas
era revelar um sentimento semelhante. Se é semelhante a amor, é uma palavra masculina, não tem acento grave, que poderia ser ao amor. Tá? Então, a alternativa correta é a letra A. E assim nós encerramos a parte de crase e de regência. Aqueles que tiverem dúvida, revisem as aulas da plataforma, certo? E eu quero me encontrar com vocês. Me lembrem no grupo, tá? Eu vou estar voltando a João Pessoa sábado, então a gente pode se encontrar no domingo à noite. Para adiantar um conteúdo, né? Principalmente para quem vai fazer a prova dia 14, né? Que vai ser a prova lá de... Me lembra a cidade, gente? Floriano. Tá bom? Prontinho. Então, se não der certo, você tem na terça-feira mesmo, vai ter o aulão de véspera e dá tudo certo. Tá bom? Então, aguardo vocês. Quem é da FUNLAP e está na mentoria da performance, daqui a pouco eu libero